Gente, continuando, questão 16 da página 115 também. Determine o valor das relações. Olha o que está me pedindo, ó. Cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente de um ângulo agudo alfa, sabendo que seno de alfa é igual a 5/13. Pelo seno, eu consigo achar cosseno e tangente de uma vez. Então, vamos pegar a fórmulazinha da relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O seno ao quadrado de alfa vai ficar 5/13 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vou fazer direto, gente. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos, aí 5 ao quadrado 25, 13 ao quadrado 169. Vou tirar MMC, 169 dividido por 1, 169, vezes 1, 169. Dividido por 169, 1, vezes 25, 25. Isso aqui vai dar 144, 169 avos. Então, o cosseno de alfa, ó, já vou tirar o ao quadrado, já vou colocar em forma de raiz. Raiz de 144 sobre 169. Então, o cosseno de alfa é igual a 12/13. Raiz de 169 é 13. Então, ó, encontramos o primeiro, que era o cosseno de alfa. Então, a gente eliminou esse daqui. Agora, a tangente. A tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Então, tangente de alfa é igual ao seno, que é 5/13, dividido pelo cosseno, que a gente acabou de achar, 12/13. Vocês estão vendo essa relação aqui sempre, né? Que a gente corta, é porque a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, a gente já vira uma razão que a gente elimina essa base, né? Aqui. Então, mantém a primeira, ó, multiplica pelo inverso da segunda, a gente sempre perde essas duas bases, é uma razão formada pelos de cima. Então, tangente de alfa é igual a 5/12. Muito bem, então já temos também tangente. O que nos falta agora? Falta secante, falta cossecante de alfa, né, gente? E falta cotangente. Essas aqui agora, como a gente já tem seno, cosseno e tangente, não precisa de fazer fórmula. Porque eu sei, vamos começar por essa aqui, ó. Eu sei que a cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente deu 5/12, a cotangente vai dar 12/5. É o inverso. A cossecante, lembra de eu falar que a cossecante te dá a ideia de cosseno, mas na verdade é o inverso do seno. Então, se o seno era 5/13, a cossecante é 13/5. E a secante, que te lembra o seno, mas na verdade ela é o inverso do cosseno. Se o cosseno deu 12/13, então a secante 13/12 é o inverso. Então, descobrindo o valor de seno, cosseno e tangente, automaticamente você já encontra secante, cossecante e cotangente. E a última questão é a 17 da página 115. Dois observadores encontram-se nos extremos de uma rua e distantes entre si em 100 metros. Ambos avistam o topo do edifício, conforme a ilustração a seguir. Aí aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Ó. Sabendo que seno de alfa é igual a 3/5, seno de beta é igual a 5/13, determine a altura H do edifício. Indo aqui por beta, observe que o H é o cateto oposto de beta e o cateto adjacente seria tudo isso daqui, ó. Tipo, do início até no final, ó. Só que eu não tenho essa parte, então eu vou chamar de x. De forma que o cateto adjacente em relação ao beta é 100 mais x. Então, eu não mexo com a hipotenusa novamente, ó. Então, não quero seno nem cosseno, eu quero tangente.
Então, eu vou começar por aqui, ó. Tangente de beta é igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 100 mais x. Pronto, eu vou deixar essa relação aqui, porque por enquanto eu ainda não consigo resolver ela. E vamos fazer também do alfa. Olha aqui, ó. O alfa, gente, na verdade eu quero o cateto oposto, mas eu também não tenho cateto adjacente, tá vendo? Mas pelo menos tem alguma informação, né? Então, tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vou deixar ele aqui. Então, eu preciso da tangente de alfa, da tangente de beta, mas eu não tenho nenhuma delas. Mas eu tenho seno de alfa e seno de beta. Pelo seno, a gente consegue descobrir o cosseno. E tendo o seno e o cosseno, a gente consegue descobrir a tangente. Então, eu vou começar aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O seno de alfa, gente, é 3/5. Já vamos colocar direto, ó, 9/25, né? Ele é o quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 9/25. MMC, 25 dividido por 1, 25. 25 dividido por 25, 1 vezes 9, 9. Vai dar 16/25. Então, o cosseno de alfa é igual... Já vamos pensar na raiz deles, gente, porque o ao quadrado vira raiz, né? 4/5. Pronto. Como eu já tenho o seno de alfa, acabei de descobrir o cosseno de alfa, então, vou calcular aqui já de uma vez a tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a seno dividido pelo cosseno. Então, tangente de alfa, o seno, que é 3/5, dividido por 4/5, que é o cosseno. Eu já vou multiplicar pelo inverso, gente. Vou multiplicar por 5/4. Consigo cortar. Tangente de alfa é igual a 3/4. Vou deixar essa informação aqui. Lá no início, eu tinha feito que tangente de alfa era igual a h sobre x. Vou anotar isso aqui embaixo, ó. Tangente de alfa é igual a h sobre x. Só que agora eu já tenho a tangente de alfa, ó, que é 3/4. Então, é igual a h sobre x. 3x é igual a 4h. Então, x é igual a 4h dividido por 3. Pelo menos a gente consegue um em função do outro para eu poder substituir depois. Agora, vamos ver tudo do beta. Vamos lá. A partir do seno de beta, eu consigo achar o cosseno e a tangente, ó, que é o que eu coloquei aqui no início, ó, na forma. Então, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. O seno de beta é 5/13, gente. Então, já vou colocar ao quadrado, ó, 25, 169 avos. Mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, menos 25, 169 avos. Vou colocar 1 aqui. MMC dividido por 1 ele mesmo, vai ficar 169 menos 25. A gente já fez essa continha, né, gente? Vai ficar 144, 169 avos. Então, o cosseno de beta é a raiz desse termo, então é 12/13. Pronto. Tendo o seno e o cosseno, eu descubro a tangente. Então, tangente de beta é igual ao seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Tangente de beta, seno de beta é 5/13. E o cosseno de beta é 12/13. Então, já vou manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, tangente de beta é igual a 5/12. Pronto. Já tenho aqui, então, valor, ó, da tangente de beta. Lá no início, olha qual relação que eu tinha feito, ó. Tangente de beta é igual a h sobre 100 mais x. Eu vou colocar isso aqui no cantinho, ó.
Tangente de beta é igual a H sobre 100 mais X. Eu tenho a tangente de beta, acabei de descobrir ela, que dá 5/12. Então, 5/12 é igual a H sobre 100, mas não vai adiantar se eu manter o X, porque como que eu vou descobrir o H? Eu tenho que ter só H. Lembra que a gente fez uma relação aqui da tangente de alfa, ó? E eu acabei achando que X é igual a 4H sobre 3. Então, aonde tem o X aqui, eu consigo colocar 4H sobre 3. Essa parte aqui de baixo, ó, vai precisar de um MMC, gente. Então, eu vou colocar aqui no rascunho, aqui no cantinho, ó. 100 mais 4H sobre 3. Eu vou pôr 1 aqui, vou tirar um MMC. 3 dividido por 1, 3, vezes 100, 300. 3 dividido por 3, 1, vezes 4H, 4H. E vou passar ele para lá, vou reescrever. 5/12 é igual a H sobre, ao invés dessa continha, eu já vou colocar o resultado dela, 300 mais 4H sobre 3. Pronto, e agora eu vou multiplicar cruzado. Eu vou puxar aqui primeiro, ó, 12H. Então, vai ficar assim, ó, 12H é igual. Agora eu tenho que multiplicar 5 vezes 300 mais 4H sobre 3. Vou colocar um aqui embaixo, de cima com de cima. Vai ficar 1.500 mais 4 vezes 5, 20H sobre 3. Vou multiplicar cruzado mais uma vez. Vai ficar 36H é igual a 1.500 mais 20H. Esse 20H tem que vir subtraindo aqui, ó. Então, ficaria 36H menos 20H. 16H é igual a 1.500. Então, H é igual a 1.500 dividido por 16. Aí, você pode deixar ele de forma em fração, ou então você pode dividir e colocar ele como número decimal. Como aqui tá falando topo de um edifício, gente, o interessante é a gente colocar ele como número decimal, né? Já que metragem, a gente não utiliza metragem em forma de fração. Então, essa questão, 1.500 dividido por 16, vai dar aproximadamente 375 dividido por 4, se a gente for simplificar, né? A apostila colocou ela aqui simplificada. Então, eu vou dividir ela aqui no cantinho, só pra gente colocar ela em decimal. Então, ela simplificada ficou 375 sobre 4. Aí, vamos dividir aqui, só pra gente ver. O gabarito tá em forma de fração, gente, mas normalmente a altura de edifício é bom a gente colocar em decimal. 37 dividido por 4 vai dar 9, vezes 4 vai dar 36, vai sobrar 1. 15 dividido por 4 vai dar 3, né? 3 vezes 4, 12, tá 15, 3, 0,7 vezes 4, 28, vai sobrar 2, 20 dividido por 4, 5. Então, 93,75 metros. Então, vou colocar aqui, ó. Ficou apertadinho, né, gente? É porque a conta é muito grande. 0,75 metros. Então, esse aqui é o nosso resultado final. Ou você pode deixar ele aqui em forma de decimal. É igual eu falei, como é a altura de casa, de prédio, eu prefiro em decimal. Moçada, então assim, é um cálculo bem grande, ó. Realmente é grande, mas não é difícil. A gente usou a mesma relação para todas as atividades, praticamente, né? Tipo assim, te deu o seno, você descobriu o cosseno e a tangente, um em sequência do outro, e colocou naquela relação do início que você já tinha feito. Então, não é uma matéria complicada, na verdade é bem simples. Só peguem o hábito de fazer o que eu fiz em todas as atividades, perguntar o que você quer e o que você tem, para você ver qual das relações iniciais que você vai utilizar, se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente. Eu vou deixar a lista de atividades para vocês fazerem, tá? Durante a aula, e até sexta, se Deus quiser. Tchauzinho.